A Bíblia, assim, ó, não a Bíblia em si. Eu vou falar de uma forma aqui, mas espero que vocês entendam. A Bíblia é talvez o livro que mais deixa as pessoas pobres. Por quê? Como o Camarão falou. Porque não existe outro livro na face da Terra que tenha mais emoção do que a Bíblia. Que as pessoas defendam. Tem em outras partes do mundo, né? Tem o Alcorão, tem outros, que é como se fosse a Bíblia aqui, que a pessoa mata, às vezes, se você falar mal ali. Existe uma emoção muito forte. E como na Bíblia, né? Tem algumas passagens relacionadas ao dinheiro, as que são mais frisadas são as negativas, embora tenham muitas positivas, mas vai saber por que elas não são tão faladas. Muitas pessoas pega, pô, a Bíblia fala isso aqui. Eu tenho a Bíblia como autoridade. Acabou. Acabou. Se a pessoa não tirar isso, acabou. Não sai da mente dela nunca. Nunca. Tá na Bíblia. A Bíblia tem uma emoção forte, é autoridade. Acabou. E lembra que tá na Bíblia uma frase. A sua interpretação sobre essa frase também é uma outra questão. Porque a Bíblia está dizendo algumas coisas, como ela diz na maior parte dela, que em Mateus 13:13 ela diz: por isso que falo por parábolas, para que eles se ouvirem não ouçam e se verem não compreendam. Por que se falava em parábolas? Porque não se podia contar os segredos da prosperidade, os segredos do domínio da mente, os segredos da vida, que é o que eu conto no meu livro. Não se podia contar isso, porque senão era assassinado, assim como Jesus. Porque se você contasse para as pessoas chegassem dessa louca, igual Jesus falou, pô, pronto, vou contar para todo mundo que o poder está dentro de todo mundo e que não precisa ter medo desse povo que está comandando a coisa ali. O que fizeram com ele? Crucificaram e mataram? Simples assim. Então naquela época não se podia dizer. Então se escrevia por parábolas, por formas que tinham sempre dois significados. Então tinha historinha básica ali, dê leite às crianças e carnes aos adultos, não dê pérolas aos porcos. Não dava para colocar informações tão profundas nesses livros e também tinha que se escrever para que não se perdesse durante a vida, durante os anos, todas essas informações maravilhosas que tem na Bíblia. A Bíblia é um livro espetacular, né? Vários livros espetaculares ali, desde que seja interpretada de uma forma positiva. Se você tem uma informação da Bíblia totalmente negativa, cara, você está numa vibe totalmente esquisita. Porque pensa o seguinte, informações que vieram de Jesus, que vieram ou de Deus, como você imaginar aí, você acha que viria alguma coisa negativa? A Liana Gaspar está falando aqui, boa noite, era religiosa, freira, e posso dizer, sem medo, que as crenças limitantes são muitas relacionadas à religião. Vale a pena dar atenção para saber como eliminá-las. Cara, vai ser muito bom a gente poder bater um papo sobre isso, sim. E uma dica, sabe? Uma dica assim, olha. Procure tirar a emoção das coisas, tá? Quando você tá emocionado com a questão ali, você tem completamente diferente. Eu dá um exemplo até meio chulo com relação a isso, tá? Vamos supor que alguém vira pra você e fala assim, olha, sua mãe é fofoqueira. Imagina se alguém vira pra você e fala assim, sua mãe é fofoqueira. O que você vai ficar? Puto. Por quê? Você tem um apego emocional com a sua mãe. Só que pode ser que ela seja fofoqueira. Olha que louco. Pode ser que ela seja. Não é porque ela é sua mãe que não é. Pode ser que seja. Só que como a emoção, né, com a sua mãe é muito forte, você vai ficar bravo e às vezes você vai deixar de ver uma coisa que às vezes é óbvia. Cara, e às vezes uma outra pessoa te fala, pô, mas ela é fofoqueira mesmo. Um exemplo chulo aqui de sempre quando você tá com a emoção, cara, você perde a estribeira. Se alguém falar uma coisa ali, você já fica louco. Não, mas não é. Cara, ó,
Eu falo por experiência própria. Pra mim, cara, trate as questões, especialmente essas questões religiosas, cara, tira a emoção, sabe? Tira assim, desapega. Você só consegue ver a verdade desapegando. Você só consegue ver a verdade. Enquanto você estiver emocionalmente envolvido ali, não tem como você ver a verdade. Você vai ser influenciado pela sua emoção. Não tem jeito. O Francisco está fazendo um outro comentário aqui muito interessante. Ele fala: eu quero ser rico, mas não abandono a palavra de Deus. E nem precisa. Exatamente. E nem precisa, nem tem que. É que é aquilo que eu discuti antes, né? Eu considero a Bíblia é um livro, né, com uma sabedoria, conforme eu disse, uma sabedoria milenar, um dos melhores livros. Só que é um livro como qualquer outro. Eu volto a dizer, e muitos aqui vão ficar pirados comigo. É um livro como esse daqui, ó. Tá aqui a Bíblia, ó. Eu estudo ela. Tá aqui, ó. Cacilda, caiu minhas coisas. Enquanto você quebra aí, deixa eu só falar um negócio. A Ana Maria aqui, olha só o comentário dela. Sou formada em teologia há 21 anos. Tenho apego emocional à Bíblia, mais que aos outros livros. E afirmo que ela é o livro mais usado no planeta para manter os pobres pobres. Fantástico. Sabe uma das coisas que tá aqui, ó, que eu queria mostrar para você? Tá toda errada, tem papel para tudo qualquer parte. É um dos grandes versículos, né, que a galera usa muito para justificar, porque essa é a verdade. Já que a gente entrou nesse tema aqui, a gente vai falar sobre isso em outro momento também, com mais profundidade. Senão a gente não sai daqui hoje, né? A gente não sai. Mas eu preciso falar isso, porque eu sinto que tem pessoas que precisam ouvir sobre isso. Pelo menos essa verdade, tá? Muitos perguntam o que é benditos aqueles que são pobres de espírito, né? Já ouviram essa frase em algum momento? Felizes os pobres, sim. Felizes os pobres, né? Esses dias me perguntaram o que é ser pobre de espírito. Eu vou revelar para vocês o seguinte aqui, ó. Acredita-se que tanto Mateus, né, que escreveu o livro de Mateus, assim como Lucas, eles usaram aquele sermão lá de Jesus sobre as bem-aventuranças, né, para dar um outro sermão segundo a situação que aquele grupo de cristãos estava passando naquele momento. Não tinha a ver com uma verdade absoluta. Não quer dizer que os pobres de espírito são aqueles que de fato vão herdar o reino dos céus. Ele não estava falando exatamente sobre ser pobre. Sabe por quê? Porque assim, ó, naquele momento os cristãos eles eram perseguidos. Sabiam disso? Eles eram perseguidos. Só que tanto Mateus quanto Lucas, eles escreveram essa passagem de forma diferente. No livro de Mateus dizia o seguinte, ó: felizes, comentário escrito lá, felizes os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Já no livro de Lucas dizia outra coisa: felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Olha que interessante, né? Uma frase parecida, só que com palavras diferentes. Ou seja, em cada situação, em cada sermão, onde eles estavam utilizando do sermão de Jesus, das bem-aventuranças, existia uma situação socioeconômica naquele momento, a questão política naquele momento. É como se Mateus dissesse o seguinte, ó: felizes aqueles que estão aqui e que estão pobres, porque eles não, ó, isso entra naquilo que quem foi a pessoa que falou ali que não abandona a palavra de Deus, que quer ser milionário, mas não abandona, né? Isso entra dentro do que o Francisco falou. Mateus estava dizendo mais ou menos assim, ó: felizes aqueles que não têm muito dinheiro agora, mas que não negociam a verdade de maneira nenhuma. E o que o Lucas estava dizendo, felizes são aqueles que estão sendo perseguidos agora, porque eles não estão negociando a sua verdade. Eles não estão indo de acordo conforme a política daquele momento, que era uma política porca, queria que eles vivessem. Então, felizes são aqueles que estão nesse momento sem dinheiro, mas que não negociam a sua verdade. Felizes são aqueles que
acima de qualquer dinheiro, acima daquilo que estão querendo impor para você, felizes são esses que não negociam a verdade por nada. Só que isso gera uma reviravolta muito grande, porque as pessoas levam ao pé da letra, literalmente, o que algo está escrito. Se você não pesquisa, se você não corre atrás, você é facilmente enganado. Essa é a verdade. Eu não queria usar a palavra, mas é enganado. Eu fui durante 25 anos iludido. Durante 25 anos iludido por algo que o meu pastor aprendeu, que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro. Eu fiz teologia também. A teologia que eu fiz, o que falava? Falava sobre a instituição denominacional que eu participava. Falava simplesmente do lugar onde eu frequentava. Mas não trazia a verdade da verdade, da verdade, da verdade que realmente era a verdade que eu precisava ouvir. Ficou claro isso? Tudo que a gente discutiu aqui, desculpe, Gamonal, deixa eu concluir aqui, ó. Tudo que a gente está discutindo aqui é para levar a verdade. Agora, se você está preparado para ouvir, não é uma questão minha, nem do Gamonal, nem do Fabrício, é uma questão sua. Legal? O que eu ia complementar era exatamente isso. E a verdade vos libertará. Porque não tem coisa pior do que a ignorância. Você achar que é verdade aquilo que você está acreditando. Nesse livro, Segredos da Vida, que eu escrevi, eu conto várias verdades sobre a Bíblia que mudaram a minha vida totalmente. Tá? Eu tinha medo de Deus, porque Deus ia punir, ele ia julgar e etc. Eu conto várias situações, várias passagens da Bíblia sobre Adão e Eva. Explico um outro ponto de vista neste livro. Como Você que não funciona. falou disso aí, não, cara. Como que funciona ali. Tá? Se Eu tô preparem. doido, agora eu fiquei doido pra ler mesmo. Eu conto ali no livro, eu entrego tudo ali, tá? Lembra que eu falei que eu tirei mais de 100 páginas do livro? Exatamente por causa disso. Eu tirei praticamente tudo sobre a Bíblia, mas eu deixei vários aspectos que não pode você passar o resto da sua vida acreditando numa coisa que não existe. Uma coisa que é uma parábola, que é mentira, entende? É uma historinha para que você entenda aquilo por trás e fazer com que você continue na pobreza. A gente está falando aqui de coisas que te mantêm na pobreza, e isso é mais uma delas.